A franquia Premonição foi muito marcante para uma geração, sendo responsável por traumatizar e deixar diversos jovens ansiosos e com paranoia. Eu venho aqui te dar um resumão de todos os 5 filmes para você que tá aí com preguiça de ver eles antes de ver o filme que lançou novo agora, o Premonição Bloodlines. Óbvio que eu não vou detalhar, eu vou só resumir a história de todos os filmes. Eu vou só comentar por cima para que vocês ainda possam ver os filmes, e aqui vai tudo que você precisa saber para assistir o último filme de Premonição Bloodlines. Assim, não que precise, né, mas vou dar um resumão pra vocês. Eu, falhando miseravelmente como cinéfilo, eu nunca tinha visto nenhum dos filmes da franquia. Eu já ouvi falar desse filme, eu já sabia sobre o que era, só que eu nunca parei pra dar realmente uma atenção pra ele. E recentemente, eu, convencido pela minha namorada, maratonei todos os filmes de Premonição, principalmente pelo fato de que ia lançar um novo. E o que me encantou dessa franquia foi algumas diferenças que ela tem com outros filmes de terror. Os personagens, ao contrário de muitos filmes de terror, não são tão ingênuos. Obviamente, alguns são. Pra falar a verdade, fazer personagens não é o forte dessa franquia, mas os personagens estão sempre tentando ficar um passo à frente, prevendo o jeito que a morte vai tentar matar eles. E ao contrário de um filme de terror normal, que você fica gritando pra televisão pro personagem não entrar naquela porta ou não seguir aquele barulho, nesses filmes eles meio que já pensam assim. E outra diferença também é que a maioria dos filmes de terror, principalmente da época, eles tinham um monstro, né? O perigo tinha uma cara. E nesse filme eles apostaram numa coisa diferente. A morte é só uma força invisível do universo e o perigo é meio que invisível, assim, né? E também todos os filmes eles seguem um formato. É sempre a mesma história. Um desastre acaba acontecendo, o protagonista tem uma visão, eles escapam de lá com algumas pessoas. Agora vamos para as leis desse universo cinematográfico que eles acabam apresentando pra gente. Primeiro, a morte sempre tem um plano específico para cada pessoa. E a morte acaba indo atrás de um por um, porque eram para eles terem morrido. E meio que essas pessoas meio que enganaram a morte, né? E ela obviamente vai atrás porque ela tem que manter o equilíbrio do universo. E quando um grupo de pessoas, né, como em todos os filmes, escapam, ela meio que tem que dar um jeito de fazer que as pessoas acabam morrendo, né? Porque é o trabalho dela. Segunda regra, a ordem da morte é fixa. Depois que todo mundo é salvo, a morte começa a matar as pessoas na mesma ordem que mostra na premonição que supostamente deveria acontecer. Ou seja, se alguém não morrer e tentar sobreviver e conseguir escapar, para essa corrente de morte. Só que em todos os filmes mostra que qualquer pessoa que fica um tempo fugindo da morte, ela acaba enlouquecendo, como a gente viu no segundo filme e no último filme também. As premonições. Todos os protagonistas eles acabam tendo premonições das coisas que vão acontecer. Não necessariamente é uma visão que ele acaba tendo, às vezes é uma música que ele escuta, é um som, é alguma sombra, às vezes são só sinais e o protagonista também acaba interpretando isso e tenta salvar as pessoas. Todos os filmes, todos os protagonistas meio que entram nessa jornada do herói de tentar parar a morte de todo mundo. Eles meio que têm uma visão do que vai acontecer, só que na maioria das vezes eles nunca chegam a tempo. E agora uma leve crítica para essa franquia de filmes. Eu acho que eles exploraram muito pouco essas leis que eles acabaram criando. Tanto que só no 4º filme eles acabaram acrescentando uma questão que se você matar alguém, você dá uma vida no lugar da sua, de certa forma, né? Você meio que é arriscado da lista, tu não vai morrer. E também outras questões, como no último filme, que vem a pergunta, se uma pessoa que sobreviveu de algum desastre tem filho, tem famílias, será que eles ainda estão nessa maldição? E só um lembrete, se tu tá gostando do vídeo, se tu tá gostando do canal até agora, se inscreve, dá um like. Eu sou o Riba, esse é o Riba TV e vamos dar pro resumo. Primeiro filme. O primeiro filme, como muitos outros filmes de terror, ele meio que acaba sendo um filme indie com um orçamento meio baixo. Ele tinha um clima e um tom bem mais específico que não acabou perpetuando nos próximos filmes. As mortes não eram tão explícitas, violentas e exageradas e sangrentas como começou a acontecer nos próximos filmes, né? Porque também começou a ter um orçamento melhor, então eles acabavam fazendo cenas mais grandiosas, né? Mais exageradas. E sim, nesse filme a gente tem o Stifler no filme. O primeiro filme é sobre a queda do avião e aqui a gente começa a entender um pouco das lógicas desse universo cinematográfico. Nosso protagonista sai do voo porque ele teve uma visão e ele acaba arrastando algumas pessoas junto. E aqui também a gente é meio que apresentado a todos os personagens da franquia de todos os filmes ao mesmo tempo, porque todos os personagens mesmo que são igual. É o protagonista sem graça, a namorada dele, é o bad boy também que tem uma namorada, e às vezes um terceiro acaba se envolvendo ali naquele caos, às vezes é um policial, um professor, uma diretora. É praticamente tudo igual, todo filme tem os mesmos personagens. De novo, criação de personagem não é o forte dessa franquia, mas os filmes são divertidos.
E depois eles escaparem com todos os filmes, eles começam um por um morrer na mesma ordem. O protagonista meio que enlouquece um pouco, tentando prever que as coisas acontecem. E como eu disse antes, as mortes desse filme são bem mais tímidas, assim, são bem mais tranquilas. O cara escorregando no banheiro, é umas coisas mais tranquilas, assim, não é que nem os próximos filmes que eu vou mostrar a galhofa que vai ser depois. E assim, termina como a maioria dos filmes também termina, sobra alguns personagens. Depois de um tempo mostra eles lá na França, o bad boy do nada fica bonzinho, só que assim, eles morrem igual. De novo, eu não vou detalhar direito os filmes aqui, eu só vou comentar sobre eles e acrescentar coisas novas que eles acabaram acrescentando nessas leis do universo e tal. Vou só dar uma resumida bem rápida para que se tu quiser ver os filmes, tu ainda tenha a oportunidade aqui e eu não estrague a tua experiência. O segundo filme já é bem mais gráfico. A gente tem a cena de desastre de trânsito ali, que é muito foda, essa cena é muito boa. Talvez seja o melhor desastre, assim, das franquias. Essa cena é muito interessante, porque eles usam muitos efeitos práticos misturados com CGI, de uma maneira que tu nem percebe o CGI ali. Essa cena é muito interessante, ela é bem caótica, e pra mim é uma das minhas favoritas da franquia. E aqui é explosão, sangue, corpo voando, caminhão atravessando o carro, é um caos completo, porque claramente o primeiro filme fez bastante sucesso e agora eles tinham um orçamento pra caralho pra fazer o filme. A gente também tem a troca de protagonistas, de novo, eu não vou elaborar muito, porque nenhum personagem dessa saga inteira é interessante. E a gente também revê dois personagens que apareceram no primeiro filme. A Claire, ou Clear, né? Não sei bem ao certo qual que é o nome dela. E também o nosso agente funerário misterioso, que ele aparece em todos os filmes. E é muito interessante que no filme que lançou agora, no Bloodlines, eles deram um desfecho e uma explicação para esse personagem. E assim, segue o mesmo padrão, todo mundo acaba morrendo. Nesse caso é a nossa protagonista e um policial. Eles até chegam a encontrar a Claire do primeiro filme num hospício, porque ela tava fugindo da morte há muito tempo. E meio que ela acaba tipo, se juntando a eles nessa jornada contra a morte. E agora com um orçamento maior, meio que a brincadeira dessa saga de filmes virou o quão criativo que a gente vai ser nas mortes dos personagens. Isso que é o interessante de ver essa saga, na verdade. Não é tipo o drama, o roteiro, não é o terror, não, nem nada. É só tu ver a criatividade que a morte acaba fazendo as coisas. Mas segue igual os outros filmes, morre quase todo mundo. E meio que sobra a protagonista porque ela morreu afogada por alguns segundos, mas ela voltou. E meio que isso quebrou a corrente de morte e salvou ela e o policial. Agora, o terceiro filme. O terceiro filme ele foi muito bom. Ele levantou de novo o nome da franquia. Mas assim, os dois próximos filmes são meio que horríveis, assim. Tô até sendo meio gentil. O desastre da terceira temporada é da Montanha Russa, um dos momentos mais hype da franquia. Até eu que não tinha visto nenhum dos filmes, já tinha visto menções sobre isso em vários lugares, eu meio que já sabia sobre esse filme. E nesse filme também a gente começa a ver caras mais conhecidas na indústria de Hollywood, assim como, né, a moça que fez ali o filme do Scott Pilgrim. E eu vou fazer um parênteses aqui, ela foi a única personagem interessante dessa franquia, foi a única protagonista que meio que atuou bem e tinha carisma e presença de tela, assim. Porque o resto, cara, sério, tanto faz como tanto fez, assim, os outros personagens. E nesse filme eu acredito que tenha as mortes mais icônicas da franquia, como esse momento das gurias se bronzeando, a cena do mano da academia e também, pra mim, a cena mais agoniante, que foi o acidente com aquelas parafusadeiras lá que eles têm. Nossa, essa cena é bizarra. Esse filme ele é bem dinâmico, só que, de novo, é igual aos outros. Acaba sobrando só a protagonista, o namoradinho dela. Ele não é namoradinho dela, mas ele meio que é o romancezinho dela, e a irmã da protagonista. Só que no fim eles acabam morrendo de novo, porque ela teve outra premonição, só que ela não conseguiu fugir a tempo, porque eles já estavam meio que dentro de um trem assim. Filme 4, pra mim e pra muitas pessoas, esse de longe é o pior filme da franquia. Ele é muito ruim, os protagonistas são horríveis, nossa, é muito sem graça o protagonista. E também até o desastre que acontece no filme é chato, assim, é uma corrida que tem ali, só que é meio foda-se, sério, é muito ruim, a cena nem é interessante. E eles abusaram do CGI demais, tanto que a crítica na época falou muito disso, do CGI em excesso que teve nesse filme. Sim, esse filme, ele é chatão, mano, continua igual, todo mundo acaba morrendo. A única diferença que tem desse filme dos outros é que acontece outro desastre e outra visão ali pro final do filme, que é um incêndio que ia acontecer no shopping e o protagonista meio que impede.
Essa é a única diferença e também talvez esse seja um dos únicos momentos interessantes do filme. Enfim, ele meio que acaba salvando um monte de gente, só que de novo no final todo mundo morre e aí o jeito que eles morrem ainda é muito bobo. Enfim, esse foi o pior filme de todos. Se tu quiser até pular esse filme, pode pular quando tu estiver maratonando. Filme 5, iCarly-Curse. Esse filme dá uma melhorada tanto no CGI quanto no carisma dos personagens ali que envolvem a história. Ele tem um desastre da ponte, que é meio mais ou menos também. De novo, como eu falei, o filme 4 e 5 são meio ruins mesmo. Só que a gente de novo vê algumas figuras já conhecidas que a gente já vê por aí em Hollywood, né? E esse filme tem algumas diferenças que, primeiro, que é a primeira vez que não são alunos que estão nessa jornada, é uma galera que já trabalha, um deles até trabalha na cozinha, e também eles acrescentaram uma nova lei para esse universo, né, que se eles matarem alguém, como eu falei antes, eles podem se safar e ser riscado da lista da morte, né, e não precisar morrer se eles derem uma vida no lugar da deles. E meio que isso vai desenrolando num caos e numa justificativa bem forçada que, pô, é muito difícil de comprar. Eles meio que acabam brigando um com o outro também é outra diferença que teve com os outros filmes. Aí teve esse momento, um maluco ali com essa notícia, ele quis matar alguém. Só que de novo, filme ruim. Esse também é o filme menos terror de todos. E, na real, só o primeiro que tinha meio que um aspecto mesmo de terror, assim. Os outros meio que parecia ser só um filme dinâmico de ação, sei lá. Parece outro gênero, não é bem terror, assim. E teve, acho que talvez a única morte marcante que teve desse filme foi a do laser aí. E sim, é isso aí que tu tá pensando, ela tava fazendo uma cirurgia de óculos aí pra tirar o óculos e deu ruim. E sim, ela é a irmã da Andrea em The Walking Dead, como eu disse de novo, algumas caras conhecidas. E a única coisa legal desse filme, de verdade, é que no final do filme, eles estão no mesmo voo que acontece o desastre no primeiro filme, só que eles estão em outra perspectiva, em outras cadeiras, assim. Essa é a única parte legal, o filme tem um desfecho legal, assim, só que o resto, de novo, é ruim pra caramba. Agora, o último filme, né, o sexto, Bloodlines. Antes de dar spoilers, eu vou só falar de algumas características desse filme. Esse filme, ele meio que dá um desfecho pra saga. Além de ser o mais divertido, foi o que eu mais gostei. Ele começa com uma catástrofe muito foda. E também ele começa no passado. Mostra um casal no auge da sua vida, indo na inauguração de um prédio de luxo, meio futurista, assim, que era um evento de elite que tava acontecendo ali. Tem um pedido de casamento, o casal muito feliz comemora seu noivado, só que o desastre já começa a acontecer. E a mulher, junto com um garotinho que ela tava tentando salvar, são os últimos a morrerem e, né, como eu já disse antes, a ordem importa bastante. E também guardem esse garotinho aqui, que mais pra frente eu vou explicar quem que é ele. Enfim, caos completo, generalizado, e ao contrário da maioria dos filmes, a gente já não vê o desfecho disso tudo agora. A gente é transportado pros tempos presentes e a gente vê que aquilo era um sonho que a nossa protagonista estava tendo há muitos meses. E ela tinha uma suspeita que aquele sonho, na verdade, era da avó dela, era uma visão da avó dela, mas ela não sabia nem se a avó dela estava viva. Ela vai até a cidade natal dela procurar respostas com a própria família dela, mas a família dela acaba sendo meio grossa com ela, porque eles acham que ela abandonou ela, só que ela tava indo só fazer faculdade. A família meio que tem um trauma, porque a mãe da família também abandonou eles, então eles meio que tem essa cicatriz. E assim, logo depois ela descobre que a avó dela tá viva, mas ninguém da família fala com ela porque ela tá doidona. E como eu falei, todo mundo que tenta fugir da morte por muitos anos acaba enlouquecendo e com ela não foi diferente. Ela encontra a avó dela, a casa da avó dela parece uma fortaleza e eles colocaram um elemento que eu achei muito interessante aqui, que foi meio que um diário, um guia pra galera se preparar pra essa jornada contra a morte, tipo um manual assim mesmo, fazendo referências para vários momentos e várias mortes da franquia e também sendo muito importante pra eles acabarem desenvolvendo ali a sobrevivência deles ali. Ui. E assim, a gente tem uma cena bem icônica da morte dela. Ela meio que convence a neta dela do que tá acontecendo. E depois dela, quem morre? Sim, o garotinho. E é mostrado pra gente que esse garotinho, na verdade, é o agente funerário misterioso que aparece desde o primeiro filme. E se explica meio que como que ele já sabia desse assunto e do que estava acontecendo em todos os filmes, né? Porque ele já viu isso acontecer há muitos anos atrás e ele, de certa forma, ainda estava vivendo aquilo ainda. Eu não vou contar o resto do filme, agora o desfecho eu quero que você veja aí, é um filme bem interessante da franquia, foi o que eu mais gostei de ver.
Os personagens também são muito interessantes, eles são bem carismáticos, a família, os primos, os irmãos ali, é todo mundo muito interessante. E esse foi o resumão de Premonição, né? O Final Destination, como é em inglês. Eu sou o Riba, esse é o Riba TV e muito obrigado por ter assistido. Se tu gostou, se inscreve, dá um like, ativa o sininho aí, a notificação. E muito obrigado e até o próximo vídeo.